a sua experiência no Porta dos Fundos, que a gente não falou isso, né? Ah, eu cheguei. Você tava fazendo Foi comédia... antes de vir aqui pra cá e eu já tava fazendo stand-up? Você Foi tava fazendo stand-up, 2014. morava em Curitiba, Morava em Curitiba, eu recebi uma proposta pra ir pro Porta dos Fundos. por causa de algum vídeo Não, seu. foi porque eu mandava sempre ideia de premissa pro Fábio Porchat Ah, é? por DM no Twitter. E aí ele pegava, sei lá, a premissa, às vezes eu mandava texto por e-mail, mas eu mandava mais a premissa, ele desenvolvia e eu assinava junto com ele. Então tem tipo uns 4, 5 antes de vídeos que trabalhar lá antes de já- trabalhar lá já tem assinatura junto. E eles fizeram meio um teste lá, era eu, Nando, Fedorovics e tinha mais alguém fazendo teste pra escrever pra eles. Gueré? Não, tô zoando. Não, mas teve tipo muito Teve? comediante que fez, que mandou pra lá, mas ficou meio nós. Só que eles pararam a conversa em janeiro de 2014. Eles me chamaram, eles falaram: ó, a gente queria que você viesse trabalhar, mas precisa ser aqui no Rio. Aí eu nunca tinha saído de casa. Aí eu falei: puta que pariu. Ele falou: ó, a gente vai Não, mas pagar. só explicar o negócio do Gueré, porque ele teve a treta com o Kibi Louco, só por isso que eu eu não falei. sabia. Por isso que eu falei que aí Eu não não seria o sabia, Gueré. eu achei que ele tinha participado Não. sério. E aí eles chamaram janeiro, Tinha que fevereiro. morar no Rio, não podia Tinha que ser morar no a- Rio, não a podia. distância? Porque eles estavam criando, eles queriam ter a experiência de ver como era com o roteirista presente lá. Uma sala de Uma roteiristas. sala de roteirista, mas ao mesmo tempo não era uma sala porque não tinha uma sala. Era um lugarzinho lá. Ah, não tinha? Era. Aí tinha que ir todos os dias, das 11 a não sei até que hora, tá ligado? Tinha que trabalho meio segunda a sexta. É um trabalho de bater cartão. E aí praticamente. voltou aquela memória ruim. De É ter que mesmo? trabalhar num lugar. De ter que estar no lugar das 9 às 6, e não sei o quê. Veio isso. Então a minha qualidade caiu muito. Aí juntou com Você tava eu num não lugar ter- que era um sonho, lugar tipo, vou que- trabalhar no no Porta Porta dos dos Fundos, Fundos. mas ao mesmo tempo eu tava morando num lugar muito pequeno, pagando muito caro. Porque eu queria morar perto do trabalho, então eu morava em Botafogo, pagava tipo quase 4 mil reais num apartamento de 21 metros quadrados. Aí não tinha amigos você ali, ganhava não bem tinha lá? ninguém. Ganhava 7. Porra, aí não compensava Não compensava, mesmo. mas eu queria ter tido essa experiência, porque Nossa, eu já velho. tinha sido convidado para escrever no Agora é Tarde, no programa do CQC, Tá. do Porchat, ia começar um pouco depois, ali, na verdade veio do Porchat. Tem uns 4, 5 programas, como que é, o Legendários? Legendários Tipo, também? vários programas me chamaram e nenhum deles eu aceitei por conta do stand-up e todos teriam que trabalhar de segunda a sexta. E eu me blindei um pouco de, não quero isso daí, porque a comédia já me dá o dinheiro suficiente para pagar minhas continhas e tá bom, eu vou focar nisso. Só que quando teve essa oportunidade, se E nem era aproximava tanto nessa época, né? não era tanto, mas não era nem pelo dinheiro, era mais pela experiência, talvez. Aí quando veio essa proposta do Porta dos Fundos, foi meio que se aproxima do que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que é as crônicas e os diálogos ali, os sketches, né? Aí eu falei, não vou recusar essa experiência, eu vou lá ter essa experiência. Fui e foi muito ruim, assim, a passagem por lá, porque eu tava desconfortável, tava com um monte de gente que eu não conhecia. O Nando também O foi? Nando não, só eu. Fui sozinho, fui morar Caralho. sozinho e escrever sozinho. Fui bem recebido por algumas pessoas lá dentro, e só que eu tinha meio uma trava, Mas, assim. tipo, era você, o Porchat estava O sempre Porchat junto? é bem difícil de ver ele, porque ele tá fazendo então 1 ainda milhão não de tinha coisas, o né? Porchat- Enquanto a gente tá aqui, o Fábio Porchat tá Tá. trabalhando, Em tá 3 fazendo coisas coisa, diferentes, com é. 17. E ele não tava muito lá. Eu tive bastante convivência com o Gabriel Esteves, que é Tá. gente boa demais, assim. Foi um cara que me recebeu super bem. A gente pegou uma amizade naquele momento. Hoje em dia a gente não se fala tanto, mas eu tenho um carinho do caralho por ele, assim. E ele foi a pessoa mais próxima. O João Vicente de Castro foi gente boa pra caralho comigo também. Mas sei ele nem não se- trabalhava de roteirista também, não? Não, mas ele sempre estava lá porque ele é o sócio, né? Ele Tá. mora no Rio e etc. Também sempre me tratou muito bem. Só que eu tava muito desconfortável de estar lá e essa coisa de estar das 11, todo dia das 10 às 6 me incomodava não muito porque precisava, não né? precisava. Não Eu sabia precisava. que não precisava. Eu já tinha argumentado, os caras, não. E aí, como eu tinha aceitado, eu não tinha mais o que É. falar. E aí eu fui ficando, tinha que escrever toda semana, sei lá, 4, 5 roteiros, eu escrevia 12. Só que era rejeitado muito, assim, porque Mas quem que a rejeitava? gente sentava na mesa de roteiristas, começava a ler, lia, falava, não, esse não é bom. E aí ia pro outro. Entre vocês mesmo. E aí, quando passava, também podia ter uma rejeição dos sócios, ou não? Não, porque quem sentava pra ler era eu, Fábio Porchat, Ah, João Vicente de tá. Castro, Gregório do Vivier, Antônio Tabet, Lá mesmo a gente então já Esteves, sabia. Era os pica. Que tava. Porra. Então eu era um moleque
Tinha acabado de sair de Curitiba com os caras que no momento era o maior canal Cara. de entretenimento que tinha. Talvez o pessoal hoje já até esqueça o quanto foi um absurdo. Foi um absurdo nacional. Eles não conseguiam andar na rua. Foi meio uma das primeiras coisas que estourou no YouTube a nível de todo maior mundo que a Globo, ver, maior que a Globo. O que é os podcasts hoje, o que é o Flow, que é os caras na época de 10 vezes maior, porque não, era muito era maior. Só eles. É. E aí tinha o Parafernália, mas era outra linha de trabalho, né? Que também era de sketch, mas era outra linha para um outro público. Eles eram para os adultos, etc. E aí eu tava junto com eles. E eu escrevia e era muito rejeitado. Foi ótimo, porque eu aprendi a desapegar. Desapegar, não. Eu sou mas total era rejeitado, se eu te falar se a gente escreve junto, eu te falo uma ideia e você falar, não, isso não é bom. Eu não vou ficar defendendo a ideia. A não ser que eu ache que realmente seja muito bom e que dê para mudar a ponto de deixar ela engraçada e você entenda junto comigo o que eu tô querendo dizer. Tirando isso, eu falo, tá bom, não é bom, não é bom. Vamos embora, vamos continuar escrevendo. Eu não tenho apego nenhum a isso daí. Lá foi muito uma escola para mim. Mas lá era tipo, essa ideia não não serve é bom, ou vamos mudar? Quando dava para mudar, eles falavam, tenta dar uma mexida nesse daqui, para ver se a gente vai conseguir salvar, vamos dizer assim. Entendi. E quando era ruim. Só era ruim, acabou. Não rola. Não rola. Bola pra frente. Só que imagina, eu tinha acabado de chegar lá, e aí eu sou ruim trabalhando em conjunto, assim, em mesa de roteirista, essas coisas. Todas as coisas que eu já escrevi, a maioria foi... eu escrevi sozinho e pessoas colaboraram. Então eu escrevo, mando pra você escreve, me devolve, e eu também não tenho problema de você mudar as coisas que eu escrevi, mas numa mesa de brainstorm, eu sou ruim pra caralho em brainstorm. Sou ruim, eu fico travado, eu tenho vergonha de falar, eu não tenho autoconfiança suficiente para achar que as coisas que eu vou falar são engraçadas. Sozinho, no meu íntimo, sim, aí eu te mostro e falo, cara, isso é engraçado. Mas no momento eu não ia dizer isso na sua cara. Então eu fui meio aprendendo a força ali, e depois eu também tive o entendimento que o sketch do Porta dos Fundos precisa ser escrito com a cara do Porta dos Fundos. Então, às vezes, eu escrevi algo que tinha a cara do Luiz Fernando Veríssimo. Entendi. Que era uma sketchzinha, mas eles uma criaram meio uma formulinha. Eles criaram uma formulinha. E aí demorei para entender qual era a fórmula. Hoje em dia, eu acho que se eu pegar para escrever, eu consigo, estudando um pouquinho... Como se você fosse escrever para o Cacete Planeta, era outra fórmula. Isso. Quando você escreve, como tem comediantes que escrevem para outros comediantes, você tem que escrever na embocadura do comediante. E é isso, eu tinha que escrever no estilo Porta dos Fundos. Eu demorei a aprender isso, fiquei 3 meses lá, aí chegou um momento que eu tava muito desanimado, assim, tava muito... Caralho, não queria estar aqui no Rio, não queria... Puta, vou ter que ir amanhã. Exatamente o mesmo sentimento que eu tinha com o trabalho. Não nos outros, de qualquer outro trabalho. Todos os trabalhos. Eu ia dormir à noite pensando, puta, eu não acredito ter que acordar amanhã e ir para aquele lugar. E não era o lugar, era eu. Sempre foi eu. Nunca foi as pessoas que estavam, nunca foi a profissão, nunca foi eu. Então eu não gosto desse hábito de ter que coisar. E aí a comédia e escrever, para mim, sempre foi a liberdade, né? De eu escrever a qualquer hora. Então, eu tô aqui, eu vou para casa, almoço, escrevo um pouquinho. De madrugada, eu paro e escrevo uma outro tanto. Então, eu escrevo todos os dias, no meu tempo, do jeito que eu quero escrever, entendeu?